Vanessa Camargo expulsa do BBB 24. Quem poderia imaginar que esse fosse o desfecho da moça, ser expulsa do BBB? Sério, eu vi a festa como um todo, eu posso falar muitas das coisas que eu presenciei ali, assistindo a festa, prestando atenção, como é que a Vanessa agiu ali dentro. Mas vamos ser sinceros, o clima também não estava muito legal naquela festa. A Vanessa exagerou demais, bebeu demais, inclusive passou na Globo ela entornando bebida assim. Ela estava muito bêbada e eu acho que muito provavelmente isso contou muito para a eliminação da moça. Agora, o que muita gente está dizendo, o que muita gente está falando, é que o Davi pediu a expulsão da moça, que o Davi tirou a moça do jogo, que o Davi foi um jogador desleal, não sei o quê. A gente vai te explicar tudo isso, tá? Porque não tem como a gente não falar da rivalidade dos dois dentro do BBB. A rivalidade deles era muito grande, era muito proeminente, a gente sabia que isso ia acontecer. Tanta gente sabia que a gente já sabe que aquelas festas do BBB é sempre o mais do mesmo, e antes dela teve as miras do líder, né? Ontem a gente já tinha falado aqui que o Buda deu o Davi como uma das miras, colocou o Michel, a Alane e a Isabelle nas miras, como ele tinha dito que ia falar. E eu disse que ele colocou o Davi como alvo justamente por causa da Vanessa, para ficar puxando o saco delas. E aí ele também comprou as dores da Yasmin. Os dois alvos que ele deu ali, tanto o Davi quanto a Alane, são coisas que basicamente falaram muito mais sobre as ações do Buda com relação a Vanessa, com relação a Yasmin, porque afinal ele comprou uma briga que não era dele, e aí ele agiu desse jeito com relação a ela, né? Ele comprou essa ideia, ele comprou as dores. Por causa disso, a gente não tem como não acreditar que o Buda não agiu de uma maneira premeditada ali. Eu acho que ele agiu de uma maneira premeditada. Eu acho que ele fez isso de fato comprando as dores da moça, achando que isso teria algum ganho, por mais razão que ele tivesse. E aí a gente também teve a Pitel como um anjo. A Pitel venceu uma prova no BBB, finalmente, hein? Uma prova no BBB que ela passou tempos reclamando que ela não ia conseguir vencer, e agora ela conseguiu vencer esta prova. Só lembrando para vocês que hoje ainda tem 2 Big Fones para tocar, e a gente vai ter outro vídeo depois do último Big Fone. Então fica ligado com a gente aqui no Faropop. Bora lá entender o que é que foi que aconteceu, bora lá entender o que foi que levou à expulsão da Vanessa. Vamos um pouquinho pela ordem, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que foi que aconteceu. Lá durante a festa, teve um momento que a Alane foi conversar com a Bia. E aí nessa conversa com a Bia, ela disse que ela ficou muito surpresa em receber a pulseira do Buda. Ela disse que se sentiu muito decepcionada com a atitude dele. Ela falou que ela não esperava que ele fosse agir desse jeito, que ela não esperava qual era a estratégia que o Buda tinha. Porque o Buda ele tinha outras opções para colocar ali, mas ele foi lá e colocou na Alane. Aí ela ficou pensando assim que a estratégia poderia ser uma forma dele tentar proteger a Pitel, uma forma dele de tentar proteger a Vanessa ou a Yasmin. Aí ela foi citando o nome da Plantana ou da Raquel. É uma forma que, assim, eu sinceramente não entendi se ele tinha comprado ou não essas dores. Eu sinceramente não entendi o porquê que ele fez isso, mas a gente sabe que foi só por causa das dores que ele comprou. Agora, que estratégia de jogo era essa, gente? Eu não sei que estratégia é. Eu não faço ideia de qual era essa estratégia. E aí as duas começaram a especular. Ah, eu vou pro paredão, você vai pro paredão.
Na hora dessa conversa, as duas estavam de fato falando que o paredão pode ser os três, Davi, Alane e Bia, que o pessoal dos gnomos, que o pessoal do Puxadinho e que o Alphaville iam se unir para colocar os três no paredão. Então, eles ficaram lá, de fato, falando, especulando sobre isso, passaram horas especulando. A Alane disse que aquela era a última festa que ela sentia que ia participar no BBB. Teve também esse outro momento que foi da Vanessa, lá conversando com a Yasmin. A Vanessa disse que ela estava muito chateada com a Alane. Ela estava muito chateada com a forma como a Alane estava falando sobre ela. Ela ficou muito chateada e disse que a Alane estava dizendo que ela debochou dela e que isso deixou muito chateada. Aí a Yasmin aconselhou a Vanessa a votar na Alane, para ela não se resolver com a Alane. E aí ela ficou dizendo que não, que ela tem bom coração e que todo mundo ali dentro tem bom coração, menos o Davi, obviamente. E aí a Yasmin então falou para ela, esse é um jogo de comprometimento, é um jogo que não dá para você agir dessa maneira, é um jogo que você precisa usar essas pequenas picuinhas da convivência para você falar, para você fazer o seu jogo, para você fazer o que você realmente precisa fazer. Foi um pouquinho chato esse momento aí dela, porque ela já estava demonstrando ali, ela já estava com muita raiva do Davi, ela já estava realmente muito chateada com o Davi, ela já estava muito, mas muito mesmo, pé da vida com toda essa situação. Então ela só foi se deixando levar, mesmo com a Yasmin dizendo para ela que não era para ela tentar se resolver, que não adianta eles tentarem se resolver, porque senão eles só estariam perdendo tempo, que eles perderiam alvos para serem votados. Aí teve um outro momento que tava lá a Pitel conversando com a Fernanda e depois com a Yasmin. E a Yasmin, inclusive, estava perguntando assim para elas, será que tem alguma vaguinha lá nos gnomos para mim? Será que tem uma vaguinha pra gente jogar junto e tal? Porque a Yasmin já estava meio que pé da vida com a Vanessa, pela atitude da Vanessa, pela forma como a Vanessa estava agindo ali dentro. Teve outro momento que a Fernanda reclamou lá da comida da festa e tal, que ela saiu lá de dentro da festa, entrou lá pro quarto, foi dormir. E nesse momento aí foi que a Yasmin falou que ela precisava de uma vaguinha lá nos gnomos. A Pitel falou que ela era bem-vinda nesse jogo, que ela podia se achegar ali. A conversa da Yasmin e essa aproximação dela com os gnomos fez ela meio que dar uma ligada no jogo. Porque o que foi que aconteceu a partir daí? A Pitel ficou falando para ela das questões do jogo, as questões da convivência da casa. Falou sobre o Davi, ela citou as impressões sobre o Davi, por exemplo. A Pitel até falou para Yasmin que ela não ia se aguentar quando ela descobrisse que o poder coringa era só ter um voto com peso 2, ou então que ela ia poder votar 2 vezes. Elas ficaram especulando lá que poder é esse. Aí a Pitel até falou assim pra Yasmin, se o Tadeu olhar pra mim e falar que não, que você tem um poder de voto duplo, aí ela ia ficar pé da vida porque ela gastou 4.000 estalecas pra votar 2 vezes. Então, ela estava indignada com isso, elas estavam indignadas, ficaram horas especulando sobre jogo, ficaram horas especulando lá qual teria sido a mensagem que o Davi recebeu, qual teria sido a mensagem que ele pegou do Big Fone, e elas ficaram horas ali. Aí a Pitel falou que o Tadeu nem mencionou o Big Fone, que o Tadeu nem mencionou que tocou 2 vezes, e que o Lucas colocou as pulseiras no Davi, e se o Davi tivesse imune, ele não ia poder fazer isso. E de fato, ele não poderia mesmo fazer isso. E aí, ela também falou para Yasmin que pelas dinâmicas que toda semana tá tendo no paredão, a vontade do público é justamente eliminar pessoas que nunca foram pro paredão. Então ela vai dizendo, junto com a Yasmin, que essas dinâmicas estão loucas, que eles estão fazendo de tudo para colocar pessoas no paredão, para fazer uma forma mais mexida possível para jogar quem ainda não tinha ido pro paredão direto no paredão.
Então, eles já ficaram pensando, batendo cabeção sobre isso. E, de fato, vocês sabem que é tudo isso, vocês sabem que é assim que funciona. Aí teve um momento que o Bila entrou lá no quarto, porque ele conversou com a Alane por várias e várias horas ali dentro. E aí ele foi falar pra Fernanda que ele estava mesmo conversando com a Alane e que depois as pessoas iam falar com ele, que as pessoas iam dizer que ele estava traindo o grupo e tal. E a Fernanda até disse, tá tudo bem, eu sei que vão me dizer que você estava de conversinha com ela, que estava de amiguinha com ela e tal. Tá tudo bem, eu sei que você não estava. E aí eles falaram lá sobre o grupinho das fadas. A Fernanda disse lá que o grupinho das fadas tá demais, que o grupinho das fadas gosta de ficar diminuindo os outros, afrontando, e que parece um grupinho de escola. Ela falou nesse sentido aí pro Bila, mas ela deixou bastante claro. É como se as fadas estivessem fazendo bullying com eles, como se as fadas estivessem fazendo bullying, como se as fadas estivessem partindo pra cima deles. E vocês sabem que não é assim, né? As fadas estão em menor número nesse jogo. As fadas não estão conseguindo avançar nesse jogo, por exemplo. Se vocês já perceberam, as fadas caíram bastante nos números, né? As fadas caíram muito. Também teve um outro momento lá que a Pitel estava conversando com o Buda, que a Pitel estava falando lá com ele sobre jogo e tal. E ela até falou assim, que o Davi, ele é chato, ele é desrespeitoso, mas ele também movimenta o jogo, mesmo que ele passe dos limites, e que isso sim pode ser bem visto pelo público, como uma pessoa que está fazendo aquilo andar. De uma certa forma, a Pitel não está errada em fazer isso. De uma certa forma, ela tem razão. É isso mesmo. O Davi, ele movimenta esse jogo, certo ou errado, é o único que tá fazendo esse movimento lá dentro. Porque o resto não tá fazendo absolutamente nada. Eles ficam parados, eles não gritam, eles não movimentam, não mexem nas peças ali do jogo. Vão sempre nas mesmas peças, por exemplo, toda semana o Davi tá indo no paredão praticamente, ou é o Davi, ou é a Isabelle. Toda semana tá rolando coisas desse tipo. Isso não é legal. O jogo não fica legal se partindo sempre para as mesmas peças. A Pitel tem essa visão. O problema da Pitel é que às vezes ela meio que se atrapalha nas coisas. A Pitel, às vezes, ela meio que tem medo de falar isso, de dizer isso mais abertamente. Porque é muito fácil, como o Tadeu falou naquele discurso, é muito fácil ela colocar a... É muito fácil você gritar dentro do quarto, é muito fácil você se fechar ali dentro e falar assim, xingar as pessoas, mas é muito difícil você falar isso na cara das pessoas, é muito difícil você dizer isso na cara das pessoas. Eu acho que o grande problema da Pitel, da Fernanda, é justamente esse. Eles não falam na cara, eles não colocam isso na cara, eles simplesmente ignoram essa situação, eles simplesmente deixam o Davi, como o próprio Tadeu falou. Lá no discurso, vocês se escondem, vocês não se mostram. E a Vanessa, já começando a ficar bem bêbada, ela tava lá conversando com a Yasmin e ela gritou mesmo ali dentro, ela gritou que ela não votava na Bia, que ela não votava no Alegrete, que ela não votava na Isabelle, ela ficou gritando que ela não sabe jogar esse jogo, que ela não consegue ficar com raiva de ninguém, menos o Davi, obviamente, e ela fez questão de frisar isso para Yasmin, que a única pessoa que ela ia votar pelo resto da vida era o Davi. Aí, ao mesmo tempo, lá na sala, a Alane estava ouvindo o que a Bia estava dizendo. Aí a Alane disse isso aqui: ela não vota em mim, ela não vota no Alegrete, ela não vota na Bia, então eu sei que você vota em mim, Vanessa. Eu sou besta demais, sou besta, se tem uma coisa que eu sou, é besta. Tá amiga do Puxadinho, tá amiga do Gnomo, não vota no Alegrete e só sobra uma pessoa para ser votada. Ela tava com muito, mas muito ranço da Vanessa nesse momento. E foi aqui que a coisa começou a desandar.
Lembram que eu falei pra vocês que a Vanessa estava bebendo muito? Que a Vanessa passou a madrugada toda bebendo, entornando lá o caneco, várias. Ela bebeu muito, gente. Ela bebeu. Se teve uma pessoa que bebeu demais nessa festa, essa pessoa foi justamente a Vanessa. Ela bebeu mais do que todo mundo. E aí a Alane saiu de lá e elas começaram a dançar juntas, começaram a conversar, dançaram, cantaram juntas ali uma música da Whitney Houston, não lembro qual foi, mas dançaram lá, tava tudo bem. Em paralelo a isso também, teve lá o Buda flertando com a Pitel. E ele falou que ele estava sentindo uma coisa estranha pela Pitel, que alguma coisa estava mexendo com ele. E a Pitel tava ali meio que desconfortável com essa situação. Aí ele cantou uma música baiana, Você Mexe Comigo. Sério, o negócio ficou assim meio chato, meio esquisito. Ficou uma situação meio chata ali. Ela meio que também ficou assim constrangida pela maneira como o Buda agiu. Não foi uma maneira legal, vamos ser sinceros, né? Não foi uma maneira legal, não foi aquela coisa que a gente esperava e tal. O cara é casado, presta atenção, o cara é casado, o cara tem ali toda uma vivência, ele vive falando da mulher, vive falando que ele tem saudade da mulher, e aí ele fala pra outra mulher que a outra mulher tá mexendo com os sentimentos dele. Achei que isso é uma baita de uma hipocrisia. Tá aí pra vocês verem quem é esse cara. Aí, antes da gente falar efetivamente sobre essa confusão da Vanessa com a Alane e tudo o que aconteceu ali, a gente não pode deixar de falar desse outro momento aqui, que foi justamente da Yasmin conversando com a Pitel. A Yasmin estava falando pra Pitel que ela já não estava mais querendo jogar junto com a Vanessa, porque ela achava que a Vanessa estava querendo uma coisa e ela estava querendo outra. Aí a Pitel estava falando para ela que o jogo dela é assim mesmo, que a Vanessa tá indo para um lado e que a Yasmin tá incomodada com o rumo que a Vanessa tá tomando, porque a Yasmin quer uma coisa e a Vanessa quer outra. Por isso que não tá dando certo isso, por isso que as convivências entre elas não estão dando certo, porque uma quer uma coisa, a outra quer outra, a Vanessa não quer jogar, a Yasmin quer jogar, a Vanessa quer ficar de bem com todo mundo, a Yasmin não quer se resolver. A Pitel foi falando tudo isso aí pra Yasmin, a Pitel foi meio que deixando claro pra Yasmin que é assim mesmo, ou você quer jogar desse jeito, ou você não vai jogar desse jeito. Ou você vai agir dessa maneira com a Vanessa, entendendo que é isso que ela vai querer de jogo, ou então você vai tomar o seu próprio rumo e você vai ter que fazer o seu próprio jogo. Então ela já meio que colocou a caraminhola na cabeça da Yasmin sobre o jogo, sobre essa diferenciação de jogo. E aí depois, tá aí a imagem para vocês verem, vou colocar até em tela cheia, o momento em que ela fica completamente constrangida com o flerte que o Buda dá em cima dela. É ridículo isso, eu achei muito ridícula a atitude do Buda. Ela ficou constrangida, mas ao mesmo tempo parece que ela gostou de ter recebido isso. E para quem estava assistindo na Globo, é aqui que começou a derrocada de Vanessa. A Vanessa estava entornando muito. Prestem atenção que ela estava lá, bebeu, colocou na boca, ela bebeu direto da boca da garrafa. Ela estava muito bêbada, ela bebeu demais. Foi aqui que o negócio começou a dar errado para ela. Foi aqui que as coisas desandaram. Ela se acertou de fato com a Alane. Ela estava lá, falou com a Alane, as duas cantaram uma música juntas. Eu não lembro se era uma música da Whitney Houston e tal, mas elas estavam cantando juntas. E também não importa. Não importa que tipo de música elas estavam cantando. Importa que as duas estavam lá, se abraçaram. Aí a Alane pediu desculpas pra Vanessa, porque ela tinha ficado muito triste com a forma como a Vanessa agiu, que ela não esperava que a Vanessa fosse gritar com ela. Aí a Vanessa disse, eu não tiraria sarro de você, não debocharia de você, e a forma como você falou comigo me machucou. Aí a
As duas relembraram a confusão toda que aconteceu lá na quarta-feira, quando a Alane acusou a menina de ter debochado dela, por ter colocado a mãozinha na cintura e tal. Então, as duas estavam ali falando que entre todos os momentos ali, que não era pra Alane ter dito aquilo, que a Vanessa também não podia ter exagerado da forma como ela exagerou naquela briga e tal. Então, ela pedia desculpas pra Alane por ter exagerado. Aí a Alane pediu desculpas pra ela porque ela debochou da situação e que ela não queria ter colocado palavras na boca da Vanessa. Aí a Vanessa e tal começa a explicar toda essa situação, que as risadas na cozinha que a Alane ouviu não eram para debochar dela por causa lá das estalecas. E nesse momento eu até anotei aqui no meu roteiro e coloquei assim: a Vanessa acredita que a gente aqui como público tá acreditando nessa versão dela, né? Porque não é assim. A gente obviamente viu que ela estava assim debochando da situação, que ela estava sendo debochada naquele momento e que o público lá daquela mesa estava assim debochando da Alane por causa das estalecas, por causa da hipocrisia. E foi aí que a Vanessa introduziu o Davi com força na situação. A Vanessa estava com muita raiva do Davi, vocês sabem disso. E aí ela foi dizendo que ela sabe o que o Davi fez com ela e que o que ele fez com ela não se faz. Chamou ele de moleque, chamou ele de maldoso, disse que não queria mais vê-lo na frente dela. Aí depois ela falou isso pra todos eles lá. Ela disse que ela acha que ela vai mesmo pro paredão, porque o pessoal tá muito a favor do Davi aqui fora, mas lá dentro da casa ela tá muito contra o Davi, e que ela pode estar sendo vista como vilã aqui fora. Então que ela tava meio conformada com a situação de que ela ia mesmo embora do programa, que ela ia ser eliminada se ela caísse no paredão. Então ela ficou ali horas falando do Davi. Aí ela disse que o Davi mandou calar a boca dela, que ficou perseguindo ela pela casa, chamou ela de falsa e ela disse que o Davi não tinha o direito de chamar ela de falsa. Aí depois ela disse que o pessoal das fadas, quando ficam nervosos, não ficam xingando ninguém da maneira que o Davi estava xingando e tal. Então ela tava com muito ódio do Davi. Pela cara que vocês estão vendo aí na imagem, ela tava com muito ódio do Davi. Aí depois a Alane disse pra ela: mas Vanessa, presta atenção, você teve toda a sua vida, você já teve a sua glória, você já passou por tudo isso, tá? O Davi ainda é um garoto de 21 anos e tal. Aí ela disse: o Brasil inteiro pode falar que o Davi é campeão, mas pra mim ele nunca vai ser campeão. Ele humilha todo mundo, eu sei o que ele fez comigo naquele dia, pra mim é imperdoável o que ele fez comigo naquele dia, ele me provocou de um jeito que não se faz, rindo da minha cara. E aí ela foi dizendo as glórias que a Vanessa já teve na vida. Aí a Vanessa gritando assim: Davi me chamou de falsa, falsa o caralho, porque eu dei a faculdade pra ele. Ela disse que ela tinha dado a faculdade pra ele. Ela gritou isso no meio da festa: eu dei a faculdade pro Davi. Ela gritando aí pro Davi com muita raiva. Ela depois falou que ela nunca teve glória na vida dela, que ela sempre foi segundo lugar, mesmo depois da Alane ter dito: pô, mulher, tu já viveu muita coisa aqui e tal. Foi muito, mas muito ressentimento. A Vanessa deixou transparecer pra gente que durante 20 anos de carreira que ela tem, a coisa que mais mexeu com ela não foi o fato dela não ter feito grande sucesso. Vanessa nunca foi um grande sucesso na música, mas o fato dela ter sempre o segundo lugar. A Vanessa sempre foi segundo lugar na música. A Vanessa nunca cresceu muito nessa carreira. Ela sempre foi comparada com a Sandy. A Vanessa, ela sempre esteve abaixo da Sandy. Então ela é muito ressentida por causa disso, ela é muito ressentida por causa dessa situação toda. Aí ela continuou falando do Davi, continuou falando mal do Davi, mesmo a Alane ponderando para ela pensar que o Davi ainda tem uma vida toda pela frente,
Mas não, ela tava com muita raiva. Pela cara, vocês percebem o nível de raiva que ela tava. E a Yasmin tava vendo essa cena do outro lado. A Yasmin tava vendo a Vanessa lá, se acertando com as fadas. E aí ela mesmo fala pra Pitel que ela ficou de bode com a Vanessa. Ela mesmo falou, eu não quero mais falar com a Vanessa. Isso foi o que ela falou observando a cena. Ela disse, eu não quero falar com a Vanessa, eu não quero jogar com a Vanessa e eu não quero mais ficar do lado dela. A Yasmin falou isso. Aí a Pitel falou que não, que pra ela não ficasse com bode da Vanessa, que ela não ficasse com raiva da Vanessa e que as duas iam encontrar um meio termo pro jogo. Aí a Yasmin fala pra Pitel que não tem meio termo, que a Vanessa tava lá procurando se acertar com os outros, tava lá procurando se acertar com os adversários dela e fica complicado para ela fazer um jogo, porque a Vanessa tá todo o tempo querendo se acertar com todo mundo e eles ficam sem alvo para jogar. A Vanessa também foi pedir desculpas para Isabelle, a Vanessa fez toda uma campanha contra o Davi, tentou colocar a Isabelle contra o Davi, tentou colocar as fadas contra o Davi, a situação ficou meio complicada e ela bebeu demais. E aí quando a festa acabou, começou o momento crucial da Vanessa. Lembram que ela já estava pé da vida com o Davi? Ela estava muito puta com o Davi. Ela entrou no quarto, prestem atenção. Ela entrou no quarto, ela estava loucona, ela acendeu a luz, aí ela ficou indo e vindo ali no quarto e ela parou na frente da cama onde o Davi estava dormindo. E ela dá um soquinho na cama do Davi. E ela dá esse soquinho e o Davi acorda. O Davi acorda assustado. Para não deixar dúvidas sobre isso, gente, eu vou passar o vídeo para vocês do momento em que isso aconteceu. Para vocês terem ideia de como é que foi, para vocês terem ideia, para a gente também não colocar aqui uma versão que pode, assim, não ser verdade. Só vou pedir para vocês o seguinte, o vídeo vai ser passado aqui sem nenhum áudio, exatamente para não ter problema de direitos autorais. Só para deixar isso claro. Prestem atenção nesse momento aqui. Ó, prestem que a Vanessa tava lá, loucona. Ó, ela tá loucona, ela vai lá, começa a bater na cama, ó. Prestem atenção de outro ângulo. Ela vai lá e começa a bater. E o Davi se assusta na hora que ela bate. Davi se assusta, prestem atenção. Vamos voltar o vídeo aqui para ninguém ver, ó. Prestem atenção que ela bate na cama e bate na perna dele. Ela bate na cama, no colchão e bate na perna dele, ó. Ela bate na cama e bate na perna dele. Ó, prestem atenção aí, ela bate na cama e bate na perna dele. Tanto que ela fica assustada, ó. Prestem atenção na reação dela. Ela ficou assustada e o próprio Davi acordou nesse momento também assustado e ela pediu desculpas para ele. Só para vocês verem que ela, de fato, achou que naquele momento ela tinha exagerado. Para vocês prestarem atenção, a Vanessa, ela já estava muito passada nesse momento. A gente que viu a coisa acontecendo ao vivo, a Vanessa estava muito bêbada, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não imaginava as coisas que estavam passando ao redor dela, ela estava muito excitada com esse negócio das bebidas, tanto que ela deu esse murro na cama, assustou o Davi e depois ela própria ficou chorando lá. A Yasmin pegou a Vanessa com o Buda. A Vanessa levou a Yasmin para o quarto do líder. A Yasmin, aliás, levou ela para o quarto do líder. A Yasmin fez de tudo para tirar a Vanessa ali de perto. A Yasmin fez de tudo para tirá-la de lá. Por que que ela fez isso para tirar de lá? Porque também ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela também percebeu que a situação meio que tinha saído do controle. E aí veio esse outro momento aqui, que eu acho que muitos de vocês que não viram como foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Uma vez que o Davi estava pé da vida com a Vanessa, ele desceu
ele desceu ali e foi reclamar com o Alegrete o que tinha acontecido. Ele estava pé da vida. Ele falou: a Vanessa invadiu meu espaço. Eu estava dormindo, a Vanessa foi lá, me deu um tapa na perna, a Vanessa foi lá e me acordou. Então ele estava chateado, ele disse que se sentiu agredido, que ele se sentiu invadido pela forma como ela agiu com ele nessa situação. A Vanessa poderia não estar tão consciente das coisas, mas ela sabia que estava errada, ela sabia que ela tinha feito alguma coisa errada. O Alegrete até falou pro Davi: ó, calma com essa situação, calma, senão você pode acabar se prejudicando, calma lá, você já falou pra produção, espera o que a produção vai dizer. Mas o Davi não quis, ele ficou ali, ele disse que ele não ia dormir, o Alegrete ficou ali pedindo pra ele: bora deitar, vai dormir, vai descansar. Mas não, o Davi não quis descansar, o Davi não quis dar ouvidos a ele. Ele foi no confessionário, falou lá no confessionário o que a Vanessa tinha dito. Só que o Davi falou que ele não pediu a agressão, ele não pediu a expulsão dela, ele não pediu a expulsão da Vanessa. Ele falou que ele foi lá reclamar da situação, que ele se sentiu desconfortável, que ele se sentiu invadido. Mesmo que ele tenha usado a palavra agredido, é o relato dele, a gente só vai descobrir no programa de hoje à noite, mas ele entrou no quarto e falou, lá no confessionário, e falou isso, a maneira como ela agiu no quarto. Por isso que essa situação acabou levando à expulsão dela. Ela estava tão, mas tão descontrolada que o Buda teve que fazer o papel de baba-ovo e fazer as duas dormirem. Ele foi lá, cantou para as duas dormirem, a Yasmin e a Vanessa, aí as duas dormiram, e aí a coisa meio que foi acalmando dentro da casa do BBB. Foi assim que foi esse começo de manhã lá. A Vanessa loucona, que não sabia o que estava fazendo, e o Davi completamente indignado com essa situação dela. E aí hoje de manhã ele contou para Isabelle o que tinha acontecido. Ele disse para Isabelle que ele estava dormindo, ele disse para Isabelle que ela entrou lá no quarto, que ela acordou ele, que ela bateu nele, que ela deu um tapinha na perna dele, explicou a situação toda para Isabelle, que ele se sentiu invadido, que ele se sentiu chateado com essa situação toda. Ele foi e contou tudo o que ele realmente estava sentindo para Isabelle. Isso era por volta ali de umas 11 horas da manhã. Para vocês terem ideia de como a coisa estava complicada, a prova do anjo normalmente acontece por volta de 12h30, 1h da tarde, no máximo 1h30 da tarde. Quando deu mais meio-dia, eu fui ligar na Globoplay, acordei, fui prestar atenção no que estava acontecendo, estava todo mundo dormindo. A casa estava um completo silêncio. Então eu já imaginava que tinha alguma coisa séria. Tanto que eu anotei no roteiro que eu estava escrevendo, na hora que eu estava presenciando essas cenas, que a Vanessa seria expulsa. Porque estava muito claro, pelo menos para mim, na hora que eu vi, que a Vanessa, de fato, por mais que ela tenha dado um soquinho assim no Davi, algo assim de leve, é uma infração da regra. Ela não pode atingir o corpo de outra pessoa. E ela tinha claramente uma intenção de fazer isso, porque vamos ver o contexto de antes. A Vanessa estava com muita raiva do Davi. A Vanessa passou o último terço da festa falando mal do Davi, chamando ele de falso, chamando ele de mentiroso, chamando ele de moleque, dizendo que ele tinha morrido pra ela. E aí quando ela vai lá pro quarto, já completamente excitada, ela podia ter dado esse murro em qualquer cama, porque o quarto onde o Davi tá dormindo tem milhares de camas vazias. Nem Isabelle mais tá dormindo naquele quarto. A Isabelle já desceu para dormir no quarto das fadas. Mas ele estava dormindo lá. Ele é o único que está dormindo no quarto magia. Tem um monte de cama vaga que a Vanessa simplesmente poderia ter dado o soco assim que ela queria dar nas outras camas. Ela poderia ter feito isso. Mas por que a Vanessa não fez isso? Por que ela foi justamente na frente da cama do Davi? Esse é o questionamento que certamente fez ela ser eliminada, desclassificada do programa. Ela poderia ter dado esse soco em outras coisas. A intenção dela de parar na frente da cama do Davi já mostra que ela meio que quis fazer isso. Que ela, por mais que ela não tivesse 100% da consciência dela, ela quis fazer o que ela quis fazer.
Foi por isso que ela foi expulsa. Tanto que demorou muito, o Boninho deve ter demorado muito para analisar essas imagens, porque era por volta de 12:30, quando o Davi foi chamado ao confessionário, e ele foi lá, pelo que ele mesmo relatou depois, foi justamente para falar do que ele tinha presenciado, do que ele tinha sentido ali, e pouco tempo depois ele saiu e foi a Vanessa chamada ao confessionário. Ela desceu e não olhou para o Davi em nenhum momento que ela passou por ele. Desceu, foi direto para o confessionário, entrou no confessionário, era praticamente 1h30 da tarde, quase 2 horas, quando veio a voz lá do Boninho dizer que a Vanessa já tinha sido desclassificada do programa. Só que nesse momento ele não falou que ela tinha sido desclassificada. Nesse momento aí, ele só mandou: arrumem as coisas da Vanessa, porque ela estava desclassificada do programa, e pediu que deixassem as coisas dela na despensa. Basicamente foi isso aí. Aí todo mundo acordou alvoroçado. O Davi tava lá, ele meio que já tinha entendido o que tinha acontecido. A Isabelle tava assim pensando: meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que ela foi expulsa do programa? E aí todo mundo desceu, todo mundo queria entender, mas o que foi que aconteceu? Por que ela foi expulsa? Aí foi um alvoroço ali na casa, todo mundo se perguntando. E aí quando eles foram subir no quarto magia para fazer a arrumação das coisas dela, todo mundo queria entender o que foi que aconteceu, por que tinha acontecido. Aí a Yasmin falou que a Vanessa tinha ficado na frente da cama do Davi, que a Vanessa tinha meio que dado um soco na cama dele, mas que isso não era nada demais e tal. Só que aí ela disse que viu o Davi descendo com raiva lá, e ela tinha falado: vai dar alguma coisa de errado, alguma coisa não tá legal aqui. E de fato não tava, né, gente? Não tava. E aí ela começou a gritar, começou a chorar, porque a Vanessa tinha sido expulsa, ela estava muito indignada. Lembra que a mesma Yasmin que disse que não queria mais falar com a Vanessa. A mesma Yasmin. Prestem atenção nisso aí. Aí a Leide se meteu, como sempre, numa história que não tem nada a ver com ela. Disse que o Davi, naquela tarde, tinha acordado a Vanessa, que o Davi tinha pintado a cara lá junto com a Alegrete, que eles foram acordar a Vanessa e tal, e que o Davi não tinha direito de fazer isso, que o Davi não podia fazer isso e tal. Elas ficaram indignadíssimas com o fato do Davi ter denunciado isso. Aí a Fernanda estava dizendo que talvez o Davi de fato tenha feito esse relato para eles lá, que talvez a Vanessa tenha sim cometido alguma coisa que ela não lembre, e que nesses momentos o relato da pessoa é muito mais importante, tem muito mais peso do que o relato da Vanessa. E de fato, gente, é isso que acontece nesses momentos. A Yasmin ficou muito indignada, a Leide ficou indignadíssima, aí todos eles lá disseram que o Davi estava errado. O Davi, que sofreu lá a batida na perna dele, ele estava errado, ele era o errado da história. E aí eles desceram lá, a menina estava indignadíssima, contaram para ela lá da história do Nizam. Lembra lá quando o Davi tentou agredir o Nizam? Só que aquilo nunca chegou nas vias de fato. Eu falei pra vocês nesse vídeo aí o que tinha acontecido lá. O Davi, foi naquela semana que ele disse que ele era homem, que ele não era viado. Vocês lembram disso? Então, eles contaram essa história, contaram lá que o Nizam tentou entrar no confessionário pra tentar tirar o Davi do jogo e tal, pra pedir a expulsão do Davi, só que o confessionário tava bloqueado, não podia entrar. E aí a Leide desceu lá, indignadíssima, pra se envolver numa história que não era dela. E aí ela falou: como foi que aconteceu? A Vanessa te bateu? A Vanessa te agrediu? Aí o Davi simplesmente disse: o que eu tinha pra dizer, eu disse lá pra produção do programa. O que eu tinha pra falar, eles já sabem o que eu tinha pra falar. E aí a Leide ficou: é porque todo mundo aqui gosta da Vanessa e tal.
Aí a Yasmin desceu e falou, e a Vanessa deu um negócio lá na cama dele, aí ele desceu, foi lá e levou e tal, que ela disse que o Davi estava exagerando, que era um exagero, que foi muito chato toda essa situação e tal, que era injusto o que ele estava fazendo, tá com a Vanessa, que foi só uma coisa de leve, porque ela estava trêbada. A Yasmin não percebeu que o próprio argumento dela, nesse momento aí, se desfez, porque ela estava trêbada, a Vanessa. Ao mesmo tempo, a Vanessa foi lá com a intenção. Como eu falo e repito de novo para vocês, se a Vanessa não tivesse com a intenção de fazer o que ela fez pro Davi, por que é que ela ficou ali na frente da cama dele? Se ela queria dar um murro assim, esse tipo de murrinho assim, pra jogar a energia dela pra fora, ela tinha lá uma série de camas vazias. Por que é que ela vai lá e vai justamente na cama do Davi? É isso que vocês precisam levar em consideração. E se fosse o contrário? Se fosse o Davi que tivesse feito a mesma coisa? Eles iam agir do mesmo jeito. Só que eles não ficariam indignados, eles ficariam felizes, porque o Davi teria feito a situação. Quando a gente avalia isso, a gente sempre precisa colocar. E se fosse o outro lado? E se fosse a outra pessoa? Como é que a outra pessoa ia agir? Como é que eles iam reagir a tudo isso? A gente, como jornalista, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. A gente precisa prestar atenção na maneira como esses fatos aconteceram. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e apontar o dedo e dizer que o Davi estava errado ou que a Vanessa estava errado. A gente precisa analisar o contexto como um todo. Disseram lá que a Lady disse que o Davi só estava lá por causa do Nizam não ter conseguido acionar a produção naquele momento, que ele foi chamado de viado, essas coisas. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí na internet está o maior alvoroço. Aí muita gente pegou aquela imagem do Davi dando um escorregão na Vanessa e dizendo que aquilo era motivo para expulsão. Mas o contexto é tudo, gente. O contexto é tudo. Não dá pra gente dizer que o Davi premeditou aquele escorregão que ele deu na Vanessa. Não tem como, é impossível, eles estavam brincando ali. Agora, nessa situação em específico, a Vanessa passou horas falando mal do Davi na festa, bebeu horrores na festa, e aí ela age desse jeito. Ela vai lá e dá um murrinho de frente da cama dele. Ela sabendo que tinha um monte de camas vazias ali. E a Yasmin, inclusive, poderia ter colocado ela para outra cama. Ela parou na cama onde o Davi estava dormindo porque ela quis. Então, também pode ser interpretado dessa maneira. Não dá pra gente fechar tudo no preto e no branco, gente, porque senão a gente acaba esquecendo dessas nuances. Se o Davi errou, a Vanessa também errou. Os dois erraram nessa situação. Só que um estava dormindo e o outro estava trêbado, né? Então a gente precisa levar isso em consideração também. Aí eles estavam muito indignados com ela. A Lady indignadíssima com o Davi, colocando a culpa nele pela expulsão da Vanessa. E o Davi não respondeu. Aí a Fernanda tá dizendo para eles que agora eles precisam prestar agora atenção nas atitudes do Davi. Qualquer mínimo deslize que o Davi tiver, qualquer mínimo deslize que o Davi que acontecer com ele e tal, ele vai lá eles vão lá e vão ficar em cima do rapaz. Então a expulsão da Vanessa, ela foi de uma certa forma muito, muito prejudicial um pouquinho para ele. Porque o que vai acontecer? Como a Fernanda já disse para eles ficarem de olho no que o Davi vai fazer, como a Fernanda alertou que eles precisam prestar atenção na atitude do Davi, eles vão agora prestar qualquer errinho do Davi, qualquer deslize, eles vão pedir expulsão, qualquer deslize, eles vão cair em cima, qualquer coisa eles vão arrumar motivos para expulsar o Davi do programa. Aí a Yasmin tava inconsolada lá, a Yasmin absolutamente inconsolada com essa situação. Michel foi abraçar e tal. Foi muito chato o que aconteceu aí na expulsão da Vanessa. Só quero deixar claro para vocês que o próprio Davi sabe que essa situação também foi complicada. Hoje de manhã ele disse isso aqui no raio-x dele. Ele falou isso aqui, eu vou ler textualmente o que o Davi falou. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui o que foi que o Davi falou lá no coisa. Deixa eu ler no roteiro direto aqui para vocês. Davi disse isso aqui. É o seguinte,
Ontem, depois da festa, decidi dormir mais cedo para a prova do anjo e acabou que teve uma situação dentro do quarto onde a Vanessa ultrapassou o limite da bebida. Ela acabou entrando no quarto, me senti muito desrespeitado por ela. Me senti desrespeitado, invadiu minha privacidade, não respeitou eu estar dormindo no quarto e acabou, naquele momento, acontecendo o que aconteceu. Aí ele falou, naquele momento, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo. Me senti agredido naquele momento. Por mais que tenha sido sem querer, eu me senti agredido. Não tô legal, tô com muita raiva, tô aqui me controlando, tô esperando esse problema se resolver. Essas foram as palavras que o Davi falou lá para a produção. Essas foram as palavras que também eles levaram em consideração na hora que eles deram o comunicado que a Vanessa tinha sido desclassificada do programa. Sério, o clima ficou tão pesado na casa que a prova do anjo só foi começar umas 3h30 da tarde. É uma provinha simples, a gente já vai falar dela. O Tadeu precisou entrar ali, precisou avisar para todos eles que ele próprio tinha falado com a Vanessa, que a Vanessa já estava no caminho da casa dela, que a Vanessa já ia se encontrar com a família dela, mas que a Vanessa tinha infringido uma regra do jogo. E aí ele já deixou bastante claro, a Vanessa foi a culpada pela própria expulsão dela, não foi o Davi. Porque é muito cômodo também o que a Lady fez e o que o pessoal dos gnomos está fazendo, de colocar a culpa no Davi, como se o Davi tivesse o poder de decidir quem é que fica e quem é que sai do programa, como se ele fosse o dono da porra toda. E o dono da porra toda, vocês sabem que é o Boninho, como ele mesmo falou, né? E aí veio a prova do anjo. Uma provinha do anjo muito simples, uma provinha que era ali de sorte e de habilidade, não era nada tão complicado assim, mas uma provinha que exigia um pouquinho disso. E o que eles tinham que fazer? Eles iam lá em 3 fases. A fase do ônibus, e a fase do escritório e a fase da academia. Aí participaram dessa prova o Davi, a Bia, o Bila, a Fernanda, o Michel, a Giovana, a Isabelle, a Leide, a Giovana e a Alane. Aí não participaram dessa prova a Raquel, a Yasmin e o Matheus. O Buda, obviamente, porque o Buda estava lá como líder. A provinha era só isso aí. Eles iam escolher os números, quem acertasse os números passava para outra fase, quem não acertasse estava eliminado. Davi acertou o primeiro número, Bila estava desclassificado, Bia desclassificada, aí a Fernanda foi classificada, Michel foi desclassificado, Michel dessa vez não participou mais da prova do anjo. Aí a Plantana estava lá, a Isabelle desclassificada, Lady Ellen participou da segunda fase, a Pitel também participou da outra fase e a Alane foi eliminada. A seguir veio a fase do escritório. Eles tinham que achar os crachás corretos nessa fase. E era muito simples, só haviam 3 crachás corretos no meio de 15. Aí o Davi errou o primeiro crachá, a Giovana acertou o segundo crachá, a Pitel acertou também o segundo crachá, desculpa, a Plantana acertou o primeiro. E aí, por último, ficou a disputa entre o Davi, a Fernanda e a Leide. O Davi errou todas aí, o Davi não acertou nenhum dos crachás. E aí, quando ficou entre a Leide e o Davi, a Leide acertou o crachá e o Davi acabou sendo eliminado da prova. Aí foram para a fase final dessa prova, Pitel, Leide e Plantana. Era uma fase final simples. Eles iam caminhar em cima de uma esteira a determinada velocidade, as argolas iam ser liberadas e eles tinham que atingir os alvos aí. Cada alvo tinha um valor diferente, mas alvos comuns não teriam pontuação. Simplesmente assim. A Plantana foi péssima nessa fase, acertou apenas 1 e levou 10 pontos aí. Aí a Leide já foi melhorzinha, a Leide fez 25 pontos, acertou ali 3 vezes uma pontuação de 5, acertou uma pontuação de 10, então ela foi relativamente bem. A surpresa foi a Pitel.
Pitel acertou 45 pontos, ganhou a prova do anjo. Ela nem esperou, inclusive, o Tadeu anunciar que ela tinha ganhado a prova do anjo. Todo mundo já tinha percebido que ela tinha feito mais pontos que a Plantana e que a Lady. Ela fez 45 pontos, aí comemoraram, ela pegou as argolas e contou ali 45 pontos. Ela deu o castigo lá do monstro pro Matheus, devolvendo o monstro que ele deu para ela, e pro Bila. Aí pro almoço do anjo, ela convidou o Michel, convidou a Fernanda e convidou o Buda. Achei meio estranho a estratégia que ela tomou nesse almoço do anjo. Achei meio estranho a estratégia que ela fez no geral ali. Meio assim, você vai colocar o Buda junto com o Michel, sendo que os dois mal se falam. Teria sido muito mais fácil ela ter chamado a Plantana para participar desse almoço, né? Não entendi muito aonde a Pitel quis chegar. A Pitel agora, ela tá com poder duplo, podemos dizer assim. Porque agora ela vai imunizar uma pessoa e vocês sabem muito bem quem a Pitel vai imunizar. Tá na cara que ela vai imunizar a Fernanda, né? E ela vai ter um voto duplo lá no confessionário. Como é que eu acho que vai ser o paredão? Isso no próximo vídeo eu vou te falar melhor, mais resumidamente. Mas vamos aqui fazer essa suposição de jogo. No quarto dos gnomos, depois que a Pitel deu o monstro pro Bila, o Bila se excluiu desse quarto. O Bila tava pé da vida com a Pitel. Ele não quis mais saber das reuniões, não quis participar de nada. Ele foi lá se trocar no quarto das fadas pro castigo do monstro. E aí, o pessoal lá dos gnomos quer fazer um paredão com o pessoal dos 3 do lado das fadas. Eles acham que o Buda vai indicar o Davi, ou se não indicar o Davi, vai colocar o Michel e deixar o Davi disponível para ser votado pela casa. E aí eles querem dar um jeito de colocar a Alane no paredão junto com a Bia para eliminar um deles. Só que aí tem o Big Fone. Dependendo de quem atender esse Big Fone, as coisas vão mudar. Por isso que não dá pra gente fechar agora e dizer como é que vai ser esse paredão. Mas eu acho, tenho quase certeza que eu posso dizer pra vocês que sim, eles vão partir pra cima das fadas. Eles estão com muita raiva pela desclassificação da Vanessa, eles estão com muita raiva do Davi e eles vão descontar essa raiva em cima lá do pessoal das fadas, vão descontar em cima deles. E eu acho que eles vão acabar errando muito ali com relação a isso. Eu acho que eles vão acabar se dando muito mal. Porque o Davi, junto com a Isabelle, vão acabar tendo muita força ali para eliminar o terceiro elemento desse paredão. E aí o Davi com mais força ainda. Eu falei que é muito arriscado o Davi ter pedido a eliminação da Vanessa, mas não dá pra gente também desconsiderar que a torcida dele vai sair muito mais forte e vai fazer de todas as maneiras manter o Davi nesse jogo. Eles vão mostrar força, vão querer mostrar que o Davi tá pro jogo e que o Davi vai continuar nesse jogo. Burrice é achar que ele vai se dar 100% mal com essa história toda. Pra Vanessa, ela sai relativamente bem desse jogo. Pra Vanessa, ela sai relativamente ali como inconsequente, como uma pessoa que não prestou atenção nos atos dela e tal. Pro Davi, eu acho que pode ser um pouquinho complicado, mas ao mesmo tempo a torcida vai segurá-lo nesse jogo, a casa vai se voltar contra ele, mas ele tendo o apoio do público, isso vai acabar mudando muita coisa. A Yasmin disse que não era para excluir o Davi, que não era para tratar mal o Davi e tal. Ela falou isso. A Pitel não quis dar um monstro pro Davi, porque ela disse que não queria dar palco para ele, porque eles estão com muito medo do que o Davi realmente possa, a força que ele possa ter aqui fora. E eu acho que isso vai se mostrar nos próximos dias. Então, daqui a pouco, depois do segundo Big Fone, a gente vai ter outro vídeo aqui no canal para comentar essa mudança toda que vai acontecer na casa. Porque isso aí vai dar uma bela de uma mexida. E a gente vai ver também através da edição como é que a Globo vai mostrar todo esse passo que levou à desclassificação da Vanessa. Conto com vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.